tá? Então, dessa vez eu vou colocar para apresentar, tá? Tô com medo de estourar o tempo, ó. Apareceu o cronômetro. Quando aparecer o cronômetro, você me fala, tá? Ok. Tá dando certo aí para vocês verem? Sim. Então vamos dar uma olhada no movimento de... Eu botei movimento de aparente, né? Na verdade é movimento aparente, né, Vitor? Não existe movimento de aparente. Movimento aparente, tá? Tá aqui, corrigi. Tá aí. Movimento aparente dos astros, né? O movimento dos astros, né? O movimento aparente dos astros ao longo do dia, ó. Então quando a gente vai olhar para o movimento aparente, né, que é o movimento que a gente pensa que os astros têm no Sol, a Lua, eles são divididos em dois momentos. É o movimento durante o dia e o movimento durante a noite, tá? O movimento durante o dia a gente chama de movimento aparente diurno, tá? Que é durante o dia. Durante a noite é movimento aparente noturno, tá? Então o movimento aparente dos astros ao longo do dia é chamado de movimento diurno. Esse movimento é um reflexo do movimento de rotação da Terra. Como a Terra gira no sentido de oeste para leste, ou seja, no sentido anti-horário para o observador, né? Então, se você está fora da Terra, você vai ver a Terra rodando no sentido contrário do relógio, certo? O sentido horário é 1, a Terra está girando no sentido anti-horário, de oeste para leste, tá? Então, a Terra está girando de oeste para leste, mas nós vemos os astros se movimentando no sentido contrário, de leste para oeste, né? Bem que óbvio, né? Se a Terra está girando de oeste para leste, a impressão de fora é que os astros se movam de leste para oeste, né? Para dar esse contraste, esse reflexo, é como se fosse um espelho, né? É como se fosse realmente um espelho, é um reflexo de um espelho. Né? Tem aquele espelho quando você levanta a sua mão, ele levanta a mão oposta, né? É como se fosse a Terra gira de oeste para leste e os astros da esfera celeste giram de leste para oeste, tudo bem? Essa aqui, pessoal, é uma imagem muito bacana, tirada por um fotógrafo ucraniano, tá? Ela é uma imagem que tem alguns filtros, tá? Ele usou, na verdade, aqui um filtro solar na câmera dele para tirar essas imagens, né? Porque senão não dá, né? Não dá para tirar essas imagens aqui sem um filtro, né? E o que acontece é o seguinte, ó. Aqui, na verdade, ele tirou uma foto em vários dias, né? Eu acho que foi 6 meses. 6 meses tirando fotos. Não, 4 meses. Foram 4 meses tirando fotos. Aí todo dia ele tirava foto. Ele pegava na mesma posição a câmera e tirava foto, né? Só que na verdade não era só uma foto, era várias fotos. De uma determinada hora do dia até o pôr do sol. E aí ele pegou e fez uma colagem dessas fotos, né? Depois renderizou tudo e fez essa foto belíssima. Aqui tá, ó. O sol parece, né? Aqui dá para perceber nitidamente que aqui parece que o sol tá se movimentando lá para baixo. Olha a inclinação aqui, ó. Olha a inclinação aqui, ó. O horizonte, ó. Aqui é o horizonte, ó. Lá no fundo do mar, linha do horizonte. Linha do horizonte. E olha a inclinação que o sol vai caindo, ó. Começa e aí ele vai. E aí, né? Na verdade, ele não cai na água, né? Quando criança eu pensava que o sol caía na água. Na verdade, não. Na verdade, ele dá a volta, né? Ele vai pro outro lado da Terra. Né? Mas essa foto aqui pra mim é sensacional, tá? Aqui mostra muito bem o que é o movimento aparente do Sol. O Sol está parado, nós sabemos disso, mas aparentemente, por causa da rotação da Terra, ele tem esse movimento de rotação. Ele tem esse movimento de pôr do Sol, né? Nascer e pôr do Sol. Tá? Mas não é todo mundo que consegue ter essa noção aqui. Pessoas em lugares diferentes da Terra vão olhar o Sol de maneira diferente, certo? Então nós do Piauí, nós olhamos o Sol nascer aqui na Lagoa do Portinho
e se pôr na Pedra do Sal. É assim que a gente vê o Sol em Parnaíba. Nasce na Lagoa do Portinho, se põe no polo do Sol. Se você estiver no Equador, é diferente. Se você estiver no Polo Sul, é diferente. Porque a Terra ela vai tendo inclinações diferentes dependendo da sua latitude. Se você está mais alto ou está mais baixo, você vai ver o Sol de forma diferente, né? E é isso que a gente vai discutir agora. Dependendo da latitude do local, né? Ou seja, dependendo de onde você está, podemos ter movimentos aparentes diferentes, certo? Por exemplo, se você estiver no polo, nos polos celestes, ou seja, no polo sul e no polo norte, ou seja, na latitude de mais ou menos 90 graus, né? A gente já estudou latitude, né? A latitude vai de menos 90 até 0, de 0 a 90. O 90 é polo norte, o menos 90 é polo sul. Para um observador em um dos polos da Terra, você vai ver o Sol paralelo a você. Ou seja, você olhando para frente e você vai ver o Sol se pôr e nascer. Coisa incrível, coisa incrível. Tá? E nesse caso aqui, como no caso você está no polo, né? O horizonte das estrelas ele fica 24 horas em cima da sua cabeça. Porque você está exatamente no polo norte, que é o ponto mais alto da Terra, em termos de latitude. Logo, não tem nenhuma camada, não tem nenhuma uma diferença de latitude mais, porque você já está no ponto mais alto, não tem nada na sua frente, nada acima de você, só é você. Logo, você vai ter uma visão então do Sol muito melhor, né? E é por isso que o pessoal do Polo Norte fica lá 6 meses na escuridão e 6 meses na claridão, tá? E no caso, você pode rodar. Se você estiver num polo, você pode ver em qualquer mês do ano, as estrelas vão ser sempre as mesmas. Sempre vai ser as mesmas estrelas. Aqui em Parnaíba... Professor, Oi. e no Polo Sul, acontece a mesma coisa de diferença de tempo, tipo os 6 meses? Acontece a mesma coisa. Ah, Só que, se no Polo Norte tá de noite 6 meses, no Polo Sul tá de dia 6 meses. E vice-versa. entendi. Na próxima aula a gente vai ver uma figura que vocês vão entender muito melhor esse negócio de dia e de noite 6 meses, tá? Tá certo? Mas a coisa legal a pensar aqui é o seguinte: se você está no Polo Sul ou no Polo Norte, como você está lá no Polo, você não vai ver outras estrelas. Porque você não tem variação de latitude lá. Você não tem variação angular. Você vai girar e vai ver as mesmas estrelas. Aqui não. Parnaíba, por exemplo, hoje, a constelação de Escorpião, ela está no nosso zênite. A partir de 6 horas você consegue ver a constelação de Escorpião. Daqui a 2, 3 meses, você vai ver no zênite a constelação de Órion. Ou seja, muda, vai mudar. Lá no Polo Sul não, no Polo Sul, no Polo Norte não. Nos polos não tem isso. Nos polos você só tem as mesmas estrelas. Porque você não tem esse movimento de rotação de diferença de ângulo, né? Porque você está no polo, você está no ponto mais alto, tá? Então é por isso que lá nos polos a gente vê o Sol assim, ó. O Sol ele não se move passando por cima da nossa cabeça. Ele se move passando entre nossos olhos, ó. Ele faz assim, ó. Ele começa aqui e sai, né? O contrário se aplica. Se você está no Equador, você vai ter o Sol passando exatamente na linha do Equador. Ou seja, o Sol vai passar 6 meses exatamente por cima do zênite. Não vai ser torto em relação ao zênite. Ele vai passar exatamente em cima do zênite. Porque o Equador é a linha máxima, é o meio da Terra. Ele vai dividir a Terra exatamente no meio. E aí quando vai ter o movimento do Sol, isso é fascinante. Professor, os minutos apareceu aí, ó. 5 minutos para acabar a aula. Meu Deus!
minutos. Tá, 5 minutos. Tá, então eu acho que eu vou deixar essa parte para a próxima aula, tá bom? A gente vai parar aqui no Equador. Então, na próxima aula a gente vai continuar do Equador, tá certo? Eu não vou criar outro link não, tá? Ah, então, só lembrando do Equador. Ó o Equador. Eu tenho que falar aqui ainda desse movimento aqui, ó. Era bem pouquinho que faltava. Mas a gente deixa pra próxima aula, não tem nada não. Então deixa eu só encerrar aqui a gravação.